E nós vamos então prosseguir mais uma etapa da campanha sobre o poder do sangue de Cristo. Hoje nós vamos falar jamais um momento após a sua morte, e amanhã a consumação, que é a ressurreição, que é para a eternidade a vitória que Cristo deu. Então hoje vamos ministrar algo muito importante que você vai ter com a palavra de Deus. O texto básico que nós vamos utilizar está na primeira carta de Pedro. Se você tem a Bíblia, primeira carta de Pedro, onde vamos ler no capítulo 3, é onde será ministrado a primeira mensagem da palavra de hoje. 1 Pedro capítulo 3, começaremos a leitura no verso 18. Então vamos fazer a leitura. 1 Pedro 3, começando no verso 18. Diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lemos a Tua palavra, Senhor, prosseguindo esta campanha sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e a vitória que Ele nos concedeu para toda a eternidade. Meu Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre nos dá vitória. Ó Deus de amor e bondade, ó Deus querido, Deus maravilhoso, abençoa ricamente a mais esta ministração desta campanha que prossegue da Semana Santa. Ilumina os Teus fiéis, ao Teu povo, ilumina a Tua obra, ilumina a todos que têm prazer na Tua casa, na Tua palavra, na Tua verdade, no Teu ensino, no Teu Espírito Santo. Meu Deus amado, no sangue de Cristo temos perdão, salvação, libertação. No Teu sangue temos vida e vida com abundância. Meu Senhor, abençoa mesmo, ricamente, maravilhosamente, a mais esta etapa desta campanha, que ao longo dessa semana muitos fiéis têm vindo e se dedicado para o aperfeiçoamento da fé. Opera, meu Deus, ricamente em mais esta concentração, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Igreja, no momento então que Jesus suspirou e declarou ao Pai: Pai, está consumado, entrego nas Tuas mãos o meu espírito, então Ele morreu. Então a palavra de Deus declara que 3 dias Jesus teve o seu corpo dentro de uma sepultura, ou dentro daquela caverna, e naquele período então ocorreu algo que a Bíblia relata, que Jesus, na sua alma, porque a alma quer dizer o seu intelecto, e seu espírito, que é o seu homem interior, a Bíblia declara que ele foi para o inferno, ou chamado Hades, local onde está vidas condenadas para a eternidade, onde moram os demônios e Satanás. Então a Bíblia declara que Pedro, escrevendo, Jesus desceu às profundezas do Hades, do inferno, e lá então
ele foi pregar aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão são pessoas que não aceitaram a palavra de Deus até o tempo de Noé, foram condenados, não aceitaram a palavra do arrependimento. Então veja que muitos estavam condenados, e Jesus foi, além de tirar da mão do diabo a chave da morte, porque até Jesus morrer e ressuscitar, quem tinha poder da morte era o diabo, mas agora o poder da morte e da vida está na mão de Cristo. Mas antes era Satanás que matava por causa do pecado. Então Jesus foi lá tirar a chave da morte, ou seja, despojar o poder que ele tinha de aniquilar o ser humano. E ele então, ao despojar Satanás no seu trono maligno, ele aproveitou a ocasião e pregou a palavra, que as almas que estavam ali naquele tormento estavam porque não deram crédito à palavra de Deus, ao arrependimento que Noé pregou, e não deram crédito, e por isso estavam ali atormentados. Então é o que Pedro declara, que no período que Jesus estava morto, com o seu corpo sem ressurreição ainda, ele estava lá no Hades, lá no mundo das trevas, onde há as almas condenadas e morada dos demônios. Oprimido, Jesus foi até lá, mas ocorreu algo surpreendente, que Satanás pensou que tinha conseguido anular o plano de Deus, porque Jesus havia morrido e havia ido para o abismo. Mas Satanás desconhecia que Jesus, ele assumiu o pecado, e o inferno não podia segurá-lo. Então, quando ele foi para o inferno, cumpriu toda a lei, a morte e a condenação. E na hora que ele chegou lá no fundo do abismo e cumpriu tudo, a morte não podia mais segurá-lo, e nem o pecado, porque ele não tinha pecado, ele assumiu a forma de pecador. Então aí despojou Satanás. Satanás não sabia como que Deus poderia salvar a humanidade, e foi desta forma. Jesus assumiu todo o pecado e preferiu morrer e ir para o inferno. E então o diabo achou que venceu o plano de Deus, e foi nesse momento que ele teve a derrota, na hora que Jesus completou o último segundo do que a lei exigia, que era morte e condenação, ir para o abismo. E quando cumpriu tudo isto, você pode ler lá no livro, ou na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 8, 9 e 10, que Jesus então foi lá para as partes mais baixas da terra, que representa o inferno, e levou cativo o cativeiro, e deu dons para os homens. Então tudo isto ocorreu porque Jesus foi para o inferno. Nós só temos dons hoje espirituais, que são 9 dons. Nós só temos os dons de Cristo hoje porque Jesus preferiu ir para o inferno e até o fim sofrendo, para depois, ao terminar o último momento da condenação, levar cativo o cativeiro e dar dons para os homens. Veja o grande momento de Jesus. Então não foi só até ali no último derramamento do sangue, ali pagou todo o preço, mas ainda faltava uma etapa, que era ir para o inferno, que era um desgosto para qualquer pessoa, ainda mais para Jesus, o Filho de Deus, mas era o pagamento da lei, de nos resgatar, de desbaratar para sempre o diabo, de tirar o poder da morte da mão dele, e de nos dar dons, e de levar cativo o cativeiro. Mas o que é esse cativeiro? Porque até Jesus morrer, quando as pessoas morriam crendo em Deus, não ia para o céu, ia para o seio de Abraão. Antigamente, até Jesus, tinha o Hades, local de tormento, e o seio de Abraão. Ninguém ia para o céu quando morria, nem Abraão foi, nem Davi, nem Daniel, nenhum dos profetas. Eles eram salvos por fé, mas iam para o seio de Abraão, como um paraíso, mas não viam a Deus ainda, não contemplavam os anjos, nem a glória de Deus.
esperavam a consumação do Cristo vivo, do aperfeiçoamento pelo sangue de Cristo e a sua morte. Por isso que diz que quando ele foi para o inferno e lá cumpriu toda a lei de Deus, ele levou o cativo o cativeiro. Você pode ler lá em Lucas, no capítulo 16, que fala da parábola do rico e do Lázaro. Até Jesus, as pessoas morriam ou iam para o Hades, que quer dizer local de tormento, ou para o paraíso. Depois que Jesus ressuscitou, agora tem o inferno, chamado Tártaro, local de condenação, e agora tem o céu como eternidade. Mas o divisor da história está aqui. No momento que Jesus foi para o inferno, cumpriu o último segundo da lei, que era a condenação, ele desbaratou o diabo, tirou a chave da mão do diabo, a chave da morte, chave quer dizer autoridade, e então ele anulou para sempre o poder do diabo de matar, e ele prega para os espíritos em prisão e fala: vocês estão aqui condenados, porque não aceitaram a palavra do meu Pai, do arrependimento, e não aceitaram os profetas, não aceitaram o que o Pai mandou, e estão aqui condenados. Porque você pode ver no tempo de Noé, debochavam de Noé, zombavam dele. Até hoje é assim. Jesus vai voltar e terá a pessoa condenada porque não crê nele como Salvador, não aceita a sua palavra, não aceita o seu evangelho. Porque para ser salvo tem que crer, tem que aceitar, tem que dar a vida para o Senhor, tem que pedir misericórdia a Deus. Então a palavra declara que no tempo da lei, até Jesus morrer, quem falecia ia para o Hades, na parábola do rico e do Lázaro. Então diz que um rico, ele fazia festas todo dia, rica e regaladamente, e ele era um judeu religioso, e ele pensava: não, depois eu faço um sacrifício de ovelha, tenho dinheiro para comprar, vou lá no templo, cubro o meu pecado e está tudo bem. Só que aquele sacrifício não estava adiantando mais. Por quê? Porque não estava fazendo mais por amor, por misericórdia, e Deus não estava agradando mais de sacrifício de animal, porque Israel estava fazendo por religiosidade. Enquanto o povo de Israel fazia por amor e fé, ainda prefigurava Cristo, mas chegou um tempo que não tinha mais nem validade. Então o rico fazia sacrifício para si mesmo, mas morreu e acabou indo para o Hades. Hades no grego quer dizer tormento, local de sofrimento. Morreu, foi nas festas, nos bailes, fez sacrifício, não adiantou nada, foi condenado. E a Bíblia diz que na porta dele morava um pobre chamado Lázaro, tão pobre que não tinha nem onde cair morto. Os próprios cães vinham lamber as feridas que tinha no corpo dele, doente, sofrendo, mas cria em Deus, cria no Senhor e tinha fé que um dia Deus ia redimi-lo. Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma pombinha, que era o mínimo que a lei exigia para fazer um sacrifício, nem isso ele tinha. Mas ele tinha um coração quebrantado e crendo no Deus vivo. E a Bíblia então diz que de tanto sofrer, de tanta dor, de tanta miséria no corpo, a morte veio e o ceifou. Mas a Bíblia diz que vieram os anjos de Deus e o levaram para o paraíso. E lá ele entrou nas delícias do paraíso, que já era o pré-requisito para ir para a glória de Deus. O paraíso já é a salvação, mas só que não via a face de Deus, porque ainda o céu não tinha sido purificado pelo sangue de Cristo. E então lá estava Davi, Moisés. Você pode ler toda a passagem, Lucas 16, que um grande abismo separava. Aí passou um tempo, morreu o rico, e o rico vai para o Hades, local de tormento, e um grande abismo separava, só que eles podiam ver o que estava ocorrendo. E o rico fala: pai Abraão, manda Lázaro, que eu conheço, ele dormia na minha porta, eu conheço ele bem, muitos anos, manda ele lá pregar para meus irmãos, porque meus irmãos conhecem ele também, e Lázaro fale lá para eles, crê em Deus, viver no amor, na misericórdia, senão vão vir aqui para condenação. E Abraão fala: não,
Lá tem os profetas, os pregadores, eles têm a chance de ouvir quem está lá. Não há como passar daqui para colar, nem ir para lá, porque aos mortos está ordenado morrer só uma vez, como está em Hebreus. Veja que na carta aos Hebreus despoja de uma vez por todo o espiritismo, o kardecismo. Ao ser humano está ordenado falecer só uma vez e não volta mais. Não vem espírito novo, o ser humano não volta mais. Hebreus está relatado desta forma: aos mortos está ordenado morrer só uma vez e não volta mais. Tanto é que essa parábola do rico e do Lázaro, os espíritas tentam deturpar e tirar ela da Bíblia, porque ela despoja para sempre o kardecismo e o espiritismo, porque aqui declara claramente que não há reencarnação, há morte ou salvação ou condenação, não há meio termo, não há volta para cá para aperfeiçoar. Mas muitos espíritas tentam rasgar essa página da Bíblia, ou tirar, ou tenta torcer ela para entender de outra forma, mas não tem jeito mais que ler, é tão clara que nem uma pessoa com neurose ou com QI baixo não entenderá. É rápida de entendimento, muito fácil, mas os demônios tentam enganar as pessoas. Mas a Bíblia é a verdade para o ser humano. Você pode até pegar a Bíblia dos kardecistas, essa parábola está igualzinha na Bíblia católica, evangélica ou qualquer outra Bíblia, e mesmo assim lê e acha que não é a verdade, ou é um outro entendimento. Mas a verdade é esta. Tanto é que a Bíblia declara que Jesus morreu, ele foi para o fundo do abismo pregar aos espíritos em prisão. Por que esse espírito em prisão não reencarnou e voltou? Porque está ordenado morrer, ou é salvo ou é condenado. E Jesus vai lá no fundo do abismo, tira a chave da mão do diabo, a autoridade dele matar. Agora a autoridade é do Senhor para sempre. E leva cativo o cativeiro e dá dons para os homens. Os dons só vieram para nós quando Jesus foi para o inferno e ressuscitou. Mas veja bem que lá em Lucas 16 fala essa parábola. Aqui que é o cativeiro quer dizer o paraíso que não estava ainda no céu. Então quando Jesus ressuscitou e ele cumpre toda a lei, ele vai e pega o paraíso onde está Abraão, Moisés e todos que faleceram no Velho Testamento, antes da lei, durante a lei, estavam todos lá. E então o Senhor os leva o paraíso para o céu, porque Jesus apresentou o seu sangue no céu, purificou todos os moradores do céu, os anjos, querubim, serafim. Todo o poder de Deus se manifestou através do sangue de Cristo. Então o sangue foi derramado também para purificar o céu, para dar direito ao ser humano entrar no céu. Antes ninguém entrava lá, estava fechado, mas no sangue de Jesus purificou. E a hora que Jesus purificou, ele levou o cativo o cativeiro, levou o paraíso para a presença de Deus. Hoje quem falece em Cristo não vai para o paraíso, vai para a glória de Deus eterna. Já vê Deus, já vê o trono de Deus, já vê o céu como ele é. Mas antes ia para o seio de Abraão, um local de paz, um local de ternura, de esperar a redenção em Cristo. Por isso que fala, levou o cativo o cativeiro. Mas veja bem que aqui diz Pedro e também Efésio que o Senhor desceu nas profundezas da terra, que é um indício que o Hades, o inferno, é nas profundezas da terra. Há tempos atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre um acontecimento que ocorreu na Rússia, antiga União Soviética, que algumas companhias de petróleo estavam colocando sondas para fazer prospecção de petróleo através de muitos quilômetros de camada de terra. E foram colocando aquelas sondas. E algum cientista teve a ideia de colocar microfone até chegar lá no fundo, aonde tinham chegado. E o que conseguiram? Detectaram um bramido de choro, de grito, de vozes humanas gritando em horror. Isso passou na Rede Globo, em jornais, na Veja, foi divulgado há muito tempo. Isso tem uns 10 anos que ocorreu
essa pesquisa. Foi algo espantoso, e mesmo assim as pessoas, não, isso aí é o som que pode ser do fundo da terra, pode ser alguma situação que o microfone captou. Tentaram justificar de toda forma, mas a Bíblia declara que o Senhor desceu às profundezas da terra, porque espiritualmente é lá que está o abismo mesmo, a opressão demoníaca. E a Bíblia diz que Jesus levou para o céu o cativeiro e deu dom para os homens. Então veja que nesses 3 dias que Jesus suspirou, morreu, e o seu corpo ficou lá na sepultura, não foi enterrado, porque os judeus não tinham o costume de enterrar, mas colocar em cavernas. Nesse período, Jesus então estava lá nesse processo de tirar a chave da mão do diabo, de pregar os espíritos em prisão e de levar cativo o cativeiro. 3 acontecimentos sobrenaturais, todos importantes. Primeiro, que o diabo não tem mais poder de matar, ele não tem mais autoridade sobre o ser humano. Por isso que você lê na tentação de Jesus, o diabo aparece e fala: se me prostrado e adorar, te darei todos os reinos da terra se me adorar. E Jesus fala: não, só adoro a Deus. Por que que o Satanás falou aquilo? Porque quando o ser humano pecou, o domínio da terra passou para o diabo. Por isso que ele tinha a chave de matar. A autoridade foi dada para ele na terra pelo pecado do ser humano, mas Jesus foi lá tirar essa autoridade. Por isso que ele teve que morrer e ir no fundo do abismo. Ele teve que cumprir até o último minuto da lei. A lei, quem peca morre. E então Jesus morreu e foi cumprir a condenação. E quando chegou lá no fundo do abismo, então o que foi ocorrendo? O relógio de Deus foi contando. Ele já está no fundo do abismo, cumpriu toda a lei. Já que ele não tem pecado, ele assumiu foi o pecado, então ele cumpriu. O inferno não pode segurá-lo. Ele tem o poder agora de derrotar o diabo, porque ele morreu e foi para o inferno. E Jesus falou: vim agora tirar o que tu roubou, Satanás, que tu induziu o ser humano, e agora te tira o poder de autoridade sobre a terra. Por isso que ele foi lá tirar a chave da mão do diabo. Por isso que nós não temos que ficar amedrontados com demônio, com derrota, com macumba, com bruxaria, com capeta, de andar no cemitério na meia-noite, de chutar macumba na encruzilhada. Não tenha medo desse capeta miserável, você já está tudo derrotado. Abra lá para você ver em Colossenses 2,15, o que declara lá? O Senhor expôs principado, potestade, dominador, os expôs todos à vergonha e triunfou para sempre sobre eles. Isto é para nós. O que é expor alguém à vergonha? Antigamente, quando tinha guerras, aquelas guerras de um país com outro, o que ocorria? O país derrotado, os sobreviventes da guerra, tinham que ficar todos nus e amarrado um com o outro nas mãos, e tinha que entrar na capital do país vencedor tudo nu, tudo envergonhado. É o que a Bíblia diz sobre isto. E os expôs à vergonha, à ignomia. Então os demônios estão tudo nu, tudo amarrado, tudo derrotado. Ele só atua hoje porque ainda há pecado no ser humano. Quem não crê em Jesus é a legalidade, mas eles estão derrotados. Quem já é cristão, você pode usar o nome de Cristo, a autoridade, expulsar o mal, não ter medo de vela acesa, de macumba, de bruxaria, de ir no cemitério, medo de defunto. Não tenha mais receio algum. Jesus já deu vitória, já tirou da mão do diabo o poder que ele tinha. Foi o acontecimento lá no inferno. O diabo ficou desbaratado. O inimigo não sabia como ocorreria. O inimigo não tinha visão como que Deus iria salvar o ser humano. Ele pensava que Jesus ia só pregar e o povo tinha que aceitar a palavra de amor dele. E praticamente ninguém aceitou, tanto que Jesus foi abandonado, traído, negado, e ficou só, morreu. Mas Jesus veio para satisfazer o Pai primeiro, cumprir a lei, e ele foi até o fim, e morreu, e foi morto e condenado.
E a Bíblia então declara que no último minuto de cumprir a lei, ele desmascarou o diabo, falou: você está derrotado, Satanás. Cumpri a lei do Pai, fui pecador porque assumi o pecado, não abandonei o Pai, vim como ser humano. E o diabo não podia acusar Jesus em nada, porque o diabo sabia da vida de Cristo. Ele não usou o poder de Deus em nenhum momento, ele não caiu em tentação sexual, ele não caiu em tentação de poder humano, de dinheiro, ser humano comum, e não caiu em tentação nenhuma. Simplesmente sujeitou o Espírito de Deus e preferiu morrer e ir para o inferno. E então desbaratou o diabo. O grande poder de Jesus se consumou lá no inferno, onde ele começou então já a usufruir, e pregou para todo mundo que estava lá: vocês estão aqui porque negaram a salvação, negaram a palavra, não creram na verdade do meu Pai, e ficaram tudo lá condenados. E a Bíblia então declara que Jesus parte então para o paraíso. Ele sai do Hades, passa por aquele abismo que existia, como está em Lucas 16, 19, e chega lá e é festa. Encontra Abraão, encontra o rei Davi, encontra os profetas, e todos que queriam saber, há milhares de anos esperando o Salvador, está lá o Senhor, e fala: hoje é festa, vamos todos para o Pai. E leva o paraíso, por isso está escrito: levou o cativo o cativeiro. Mas a festa não termina. Aí o Senhor fala: agora eu darei dons para o meu povo, dons do Espírito, dons de Cristo, para ser o meu povo a igreja. Ou seja, igreja quer dizer o povo que se reúne para adorar a Deus, que significa igreja. A igreja então começou quando Jesus foi para o inferno. Não existia igreja, existia seguidores. Não existia igreja, existia Israel. A igreja existiu quando o Senhor levou o cativo o cativeiro e começou a dar dom para os homens, porque aí ele instituiu a igreja, quer dizer, a Assembleia dos Santos, aqueles que seriam testemunha do Senhor para toda a eternidade, como aqui na terra, como para a eternidade. Então veja que em 3 dias a história humana teve uma revolução. Muitas coisas desses 3 dias foi algo espiritual. Muitas coisas desses 3 dias da sepultura foi algo que muitos olhos não contemplaram, mas foi aonde mais teve mudança na história. O céu se purificou, o inferno foi desbaratado, o paraíso foi para a glória de Deus, e o Senhor concedeu dons para os homens, autorizou o Espírito Santo conceder poder, graça e virtude para o seu povo. E então esta é a vitória que nós temos que usufruir mais ainda. Mas veja bem que aí não se completou, porque ainda o Senhor teve que subir para apresentar-se ao Pai. Ele ressuscitou, o corpo dele ficou imortal, tanto é que ele aparece para Maria Madalena, que foi lá acabar de purificar o corpo, e ela não pôde tocar nele, porque ele tinha que apresentar o Pai ainda. E nós vamos então falar amanhã por que Maria Madalena não pôde tocar no corpo de Cristo ainda ressurreto, e por que ele subiu ao Pai, e por que ainda ele ficou 40 dias ainda na terra aparecendo, e depois definitivamente voltou, mas prometeu que voltaria um dia. Então isso é para amanhã, a obra da ressurreição. Mas esses 3 dias do inferno, você deve viver o que Jesus fez. Você deve usufruir dos 3 dias que Jesus esteve com um corpo imóvel naquela sepultura, naquele momento que o corpo dele ficou imóvel, e os discípulos pensaram que tudo tinha acabado, que o evangelho, que os seguidores de Cristo se debandaram, que não haveria mais chance da mensagem de Cristo prosseguir. Mas muitos estavam sem visão da verdade. Nesses 3 dias que o Senhor estava na sua morte, Ele estava mudando a história espiritual, estava mudando o céu, estava mudando a posição até do inferno, e estava trazendo uma vitória que nós temos que usufruí-la, que é o despojamento dos infernos. Expôs o diabo à ignomia. O Senhor tem a chave da vida e da morte na mão dele, não é o diabo mais. O paraíso está agora na glória de Deus.
e nós temos o direito dos dons de Cristo, que é a unção profética, apostólica, de mestre, de doutor na palavra, de evangelismo, dons do Espírito Santo, dom de revelação, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, dom de língua, interpretação e profecia, dons de poder, dom de cura, dom de milagre e dom da fé. Tudo isto, quando Jesus estava no inferno, Ele providenciou para nós. Só que o inferno não segurou Ele, cumpriu a lei e acabou. Jesus deixou o inferno para trás, com o diabo derrotado, envergonhado e despojado para sempre. Acabou o reino dele, acabou a obra dele, ou seja, de destruição do ser humano, porque inaugurou o período da graça, que é o período da salvação eterna. Então, sempre que você tiver algum problema aí de medo, de pavor, de angústia, de insônia, de demônio perturbando, de confusão na família, você pode rir na cara do diabo, falar: ó, Satanás, você foi exposto à ignomia, você ficou igual os soldados que perdem a batalha, tudo nu, enfileirado, e todo mundo zombando de ti. Não há mais chance para a sua vida contra a minha. Você pode usar essa palavra sempre, desmascarar o diabo no que ele é hoje, derrotado no sangue de Cristo. Tenha a visão clara da palavra. Os dons nos pertencem, o céu está aberto. Você pode ler na carta aos Hebreus, que declara que o céu se abriu pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Antes não ia para o céu, ia para o paraíso, mas agora não precisa nem esperar morrer para ir para a glória, já está aberto o céu. O Pai já está nos esperando todo momento. É o usufruto que temos. Mas tem cristão que não tem esse prazer de orar, de clamar, de sentir o Shekinah, que é a presença pessoal do Senhor. A igreja primitiva é um exemplo de trazer Deus à terra, e Deus vinha com prazer. Por quê? Porque Jesus já tinha aberto o caminho novamente. Por isso que houve avivamento. Por que houve avivamento? Não era porque tinha um rádio, televisão, aliás nem tinha meio de comunicação, não havia tecnologia para isto. Houve avivamento da igreja primitiva porque traziam a glória de Deus à terra, porque tinham a visão que Jesus fez, derrotou o diabo, dos dons espiritual, do que Cristo fez. Então, na medida que a igreja tem a visão do que é Cristo, do que Ele fez e o que Ele deixou para nós, é que mais e mais teremos vitória. Então aqui completamos mais uma etapa do que Cristo fez para nós, e amanhã nós vamos completar do momento que Jesus ressuscitou até Ele voltar definitivamente para o céu, até a promessa da sua vinda novamente. Então que você tenha entendido mais esta etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos então orar, igreja. Vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Fale com o Senhor. Peça para o Espírito Santo te trazer mais e mais visão do que Cristo fez para todos nós. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, a mais uma etapa desta campanha sobre a morte e a ressurreição de Cristo e toda a obra redentora que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor, porque naquele momento em que Tu foi para a sepultura, os discípulos se debandaram, os discípulos choraram, muitos ficaram tristes, muitos acharam que tudo tinha acabado. Mas naqueles 3 dias, o Senhor estava desbaratando o diabo, tirando o poder da chave da morte da mão de Satanás, expondo toda a ignomia. Meu Deus, muito obrigado, porque Jesus cumpriu a lei no nosso lugar, e a lei declara que o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus morreu e foi condenado, e cumpriu a lei até o último momento, de ir até o fundo do inferno, porque é o local do que não cumpre a lei de Deus. E ninguém pode cumprir a lei de Deus, mas Jesus cumpriu para nós. Ele já cumpriu e pagou no nosso lugar. Senhor,
e desbaratou os infernos, e levou o cativo o cativeiro, para todo o céu também estar puro no teu sangue. Somos mais do que vencedor. O céu está aberto para quem quiser entrar através do sangue de Cristo. Não há mais motivo para ficar triste, deprimido, opresso, doente, na miséria, pobre, miserável. Isto é motivo de descrédito. Mas aquele que crê e aceita Jesus e crê na tua palavra, sempre terá vida, e vida com abundância, e libertação, e perdão, e salvação, e livramento. Meu Deus, confirmai a vitória para todos em mais esta reunião. Abençoa a todos que têm amado esta mensagem, a todos que têm amado esta semana, Pai, sobre o sangue de Cristo, sobre a obra redentora de Cristo, sobre o que Cristo fez para todos nós. Muito obrigado, Senhor, que teu Espírito nos ajude. Senhor, rejeitamos viver na raça adâmica, rejeitamos dar lugar ao diabo, que é um derrotado, rejeitamos viver amando este mundo. Queremos, Senhor, sujeitar todo dia ao teu Espírito. Vem, Espírito Santo, nos ajudar a viver no Espírito, em santidade, com o caráter de Cristo, amando ao Senhor todo dia. Lissoria, Ricantelijoria, Siririblas, Delorde, Sobalandoria, Darius. Espírito Santo, vem operar, porque pelo sangue de Cristo o Senhor concede dons à igreja, batiza com o Espírito Santo, prepara a igreja para o grande dia memorável da volta do Senhor. Levanta mesmo a igreja fervorosa, avivada, uma igreja santa, uma igreja de santidade. Lessariodoria, Licantelechore, Blor, Balassadaloria, Chudiar. Espírito Santo, renova o teu povo, a tua igreja. Faça sim, Senhor, tão grande avivamento nesta obra, neste ministério. Um povo dedicado, um povo de amor, um povo fervoroso, um povo que valoriza o que Cristo fez. Muito obrigado, Senhor. Opere libertação, livra as pessoas da religiosidade, da idolatria, livra as pessoas do engano, livra as pessoas de tudo que é contraditório à verdade. Faça, Senhor, tão grande avivamento, o milagre, a vitória, a salvação, a vida abundante, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.